Olá, estamos reunidos mais uma vez virtualmente para darmos início ao nosso estudo da nossa escola bíblica, da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Nós estamos estudando a revista Compromisso, sou a professora Patrícia. Sejam todos bem-vindos para o estudo da Palavra de Deus. A nossa lição de hoje é a doutrina de Deus. Deus é paciente. E na aula anterior, nós estudamos com o professor Malcher, Deus é perdoador. E no estudo de Deus é perdoador, com o professor Malcher, nós aprendemos que nós devemos ser agradecidos a Deus, porque Deus nos justificou pela fé, né? E nós aprendemos, né, que Deus, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados, né? E Ele enviou o seu Filho unigênito para trazer a salvação para nós. Os textos bíblicos da nossa lição de hoje, a doutrina de Deus, serão 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 2 Pedro, capítulo 3. Serão abordados também outros textos bíblicos. Vamos estar orando para iniciarmos o nosso estudo. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Que seu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria, entendimento, para que nós possamos aprender mais, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos estar tendo uma vida que agrade a Ti. Que seu Espírito Santo nos direcione, nos dê discernimento e que nós sempre possamos ter essa vontade de aprender mais da sua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O objetivo da aula de hoje é compreender que Deus é paciente e entender que ações de Deus ocorrem no tempo certo. E o objetivo específico, vivenciar os ensinos sobre a paciência do Senhor. Paciência, né? Muitas vezes nós não temos, mas Deus é um Deus paciente. E hoje nós vamos compreender essa paciência de Deus. O nosso versículo está lá no texto áureo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 9. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Então vamos para o nosso texto, né? Você acha que a paciência de Deus tem limite? Nós sempre falamos aquela frase: paciência tem limite, paciência tem limite. E para Deus, será que a paciência de Deus tem limite? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 58. Digo-lhe isto, meus irmãos: um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. Eis que eu lhe estou contando esse segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta.
porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram de repente ressuscitarão com novos corpos que jamais morrerão. E todos nós seremos transformados, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então, finalmente, se tornará verdadeira esta escritura: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Então, nada do que nós fazemos para Deus é inútil, né? E nós não precisamos, né, ficar preocupados, né, quando, né, isso vai acontecer. E nós devemos ficar atentos, porque tudo vai acontecer como? Tudo vai acontecer como num piscar de olhos. Vamos dar continuidade aqui. Verdades para o nosso coração a respeito da conquista final. Transformará os corpos de todos os salvos, inclusive dos que morreram. Quando ele voltar, tomará esses nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, usando o mesmo grandioso poder que ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda a parte. Então, os nossos corpos mortais, eles não permitem, né, que nós possamos ter lá essa imortalidade celestial. Então, nossos corpos serão revestidos, e até aqueles que morreram, né, os nossos entes queridos, né, os nossos familiares que morreram, né, Deus transformará os corpos deles. E tudo isso nós vamos experimentar na sua vinda. E essa vinda, ela será repentina, nós não sabemos, né? E como nós vimos, vai ser num piscar de olhos. Um piscar de olhos é 3, 4 segundos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Portanto, estejam preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperar, né? E Deus é paciente, mas nesse dia a sua paciência, né, ela se transformará em juízo. Deus cumprirá a sua palavra. Isaías 25:8 fala: Ele acabará para sempre com a morte. Assim, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, vai enxugar todas as lágrimas de todo o rosto. Ninguém mais vai zombar da sua terra e do seu povo. Foi o Senhor quem prometeu tudo isso. Então, nós vamos ter o nosso corpo transformado e a palavra de Deus vai ser cumprida. Não é a palavra do apóstolo Paulo, mas a palavra do nosso Deus, do nosso verdadeiro Deus vai ser cumprida. E Deus, ele vai nos dar a vitória, né? Nós vamos vencer junto com Jesus. Nós vamos ser transformados, vamos ter nossos corpos transformados e nós vamos vencer a morte. E quando nós vencermos a morte, né, na vinda do Senhor, nós vamos ter
prova que o nosso Deus, ele é paciente e ele é misericordioso. Ele nos salva, independente dos meus erros, independente da minha incredulidade, que muitas vezes é manifestada. Recompensará os trabalhadores da sua obra. Então, toda a dedicação, né, de irmãos e de irmãs, né, dos trabalhadores de Deus na obra, né, terá o reconhecimento de Deus. Então, lá na vinda de Jesus, né, vai ter essa conquista final. E por isso, né, nós devemos, então, permanecer firmes e certos da vinda de Deus. Então, permanecer trabalhando na sua obra com dedicação. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, é a nossa vivência bíblica. Quando é que tudo isso vai acontecer? Quantas vezes nós paramos e perguntamos: Deus, quando isso vai acontecer? Quando será a sua vinda? Não estou aguentando mais tantas calamidades, não estou aguentando mais tanta pressão. Quando é que tudo isso vai acontecer? Muitas vezes nós fazemos essas perguntas para nós mesmos, fazemos essa pergunta para Deus. Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, irmãos, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá, inesperadamente, como um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então, de repente, o desastre virá sobre eles tão súbito como dores de parto a uma mulher quando nasce seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma. Não haverá lugar onde se esconder. Porém, vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não serão surpreendidos como por um ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos, como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. À noite é que as pessoas dormem. À noite se embriagam. Mas nós, que somos do dia, conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor, e usando como nosso capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos escolheu para derramar sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que possamos viver com Ele para sempre. E sejamos vivos ou mortos na hora da sua volta. Portanto, animem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Então, diante de todas as tribulações que passamos, nós devemos animar, né? Ficar animados e animar o meu irmão, animar o meu amigo, animar o meu ente querido, e devemos edificar uns aos outros. E como nós vamos fazer essa edificação? Através do estudo da palavra de Deus. O tempo que temos evidencia a paciência do Senhor. A vinda de Jesus, né, é o dia de triunfo para a noiva, para a igreja. Quais são as suas expectativas para a vinda de Cristo? Você se considera preparado para a sua vinda? 4 assuntos que ensinam sobre a paciência do Senhor. Então, a paciência do Senhor. Fatos que aprenderam dos santos, profetas e de nós, os apóstolos, que lhes levamos a palavra do nosso Senhor e Salvador. Então, a palavra de Deus, ela vai se caracterizar por sua unidade. Essa unidade é formada por quem? Pelos profetas do Antigo Testamento, pelo Evangelho e pelos apóstolos.
né? Eles constroem essa unidade. Autoridade. Então, a palavra de Jesus, ela tem autoridade, né? Ela tem todo o respeito, todo o respaldo, né, da Torá. Jesus é a autoridade. Cristocentridade. Cristocentridade, a palavra de Deus, ela vai tirar o egoísmo do homem, ela vai destronizar o homem e vai colocar Jesus como centro da nossa vida. Segundo, a contestação dos homens. Em primeiro lugar, desejo lhe lembrar que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. Então, essa contestação do homem, o coração do homem vive separado de Deus. O coração do homem, né? Ele quer fazer o quê? Quer viver de acordo com os seus próprios desejos. E quando queremos, né, viver sobre os nossos próprios desejos, isso revela que nós não estamos vivendo de acordo com a submissão ao nosso Senhor Jesus. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e deu a si mesmo por mim. Então, nós devemos submeter os nossos desejos, as nossas vontades a Jesus, cheio de sarcasmos. Essa será uma maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Então, onde está ele? Ele não virá nunca. Quantos zombam, debocham da palavra de Deus, né? E esses deboches, esses sarcasmos nunca devem esfriar a nossa fé, mas eles devem nos fortalecer cada dia mais na palavra de Deus. Uma visão míope. Ora, até quando qualquer um pode lembrar-se? Tudo tem permanecido exatamente como era o primeiro dia da criação. Então, a pessoa que ela é desprovida da graça de Deus, ela não consegue pensar, né, que toda essa natureza que ela contempla, um dia ela vai ser inexistente. Então, as pessoas ao verem o sol, o brilho do sol, a lua, toda a vegetação, né, eles acreditam que vai permanecer tudo como sempre. Então, isso é uma visão distorcida. A contestação dos homens. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. Então, a contestação dos homens, ela vai se caracterizar. Então, são ignorantes de propósito. Então, tem pessoas que decidem ignorar a Deus, tem pessoas que preferem, né, amar mais as trevas do que a Deus. Eles esquecem deliberadamente esse fato. Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Então, João 3,19. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas fazem o que é mal diante dos olhos de Deus, né? Então, a ignorância deles, eles preferem amar e desfrutar das coisas que eles estão entrando em contato, né? De objetos, muitas vezes. Serão surpreendidos pelo juízo. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo e guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Então,
eles vão ser surpreendidos pelo juízo. Então, muitas pessoas trilham caminhos que conduzem à destruição, caminhos que com práticas desagradáveis que cada vez mais distanciam de Deus. E se nós formos lembrar, como nos dias de Noé, né, que as pessoas elas estão vivendo a sua vida, o seu eu, mas de repente, né, eles vão ver a vinda de Deus e eles vão então ser surpreendidos pelo juízo. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O tempo. Mas não se esqueçam disso, queridos amigos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não trabalha no nosso, de acordo com o nosso relógio. Nosso relógio é o Cronos, o cronômetro. Eu estou conversando com vocês, mas estou olhando aqui o cronômetro porque eu preciso ter um tempo para encerrar a aula. Mas Deus não trabalha dessa maneira. Deus age de acordo com o seu tempo. E Jesus fala em Atos 1:7. Não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. A promessa do Senhor. A promessa do Senhor. Será que Deus está sendo muito lento, né? Não, ele não está sendo vagaroso com sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. E muitas vezes nós somos egoístas e queremos a volta, prometida de Deus, mas Deus quer que todos os pecadores se arrependam. Por que será que a ira de Deus não aconteceu? Então, a ira de Deus não aconteceu ainda por algumas razões. Então, se não formos fiéis, Cristo, continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. As promessas de Deus são infalíveis, as promessas de Deus são válidas. E Deus dá oportunidade para todos, Ele quer que todos sejam salvos, como fala 1 Timóteo 2:4, pois ele deseja que todos sejam salvos e compreendam o quê? E compreendam essa verdade. E porque ele é então paciente, Ele não vai, executar imediatamente. Ele não vai dar uma execução. Ele é um Deus de grande bondade, Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância, a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer fazer com que você mude de vida. Nós não somos tolerantes e pacientes, mas o nosso Deus, na sua infinita bondade, e tolerância e paciência, Ele é um Deus bom e Ele quer o melhor para nós. E para isso nós precisamos ter uma mudança de vida para, dessa maneira, alcançar as promessas de vida eterna que Jesus nos deixou. 4 assuntos que ensinam sobre a paciência do Senhor. Então, a ira de Deus não aconteceu ainda por algumas razões. Porque Deus ama a todos. Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-los. E Ele quer que todos se arrependam. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto.
Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Então, aqui é uma exortação para nós. O Evangelho de Deus nos exorta, né? Para que haja arrependimento, para que haja uma busca por Deus, né? E o motivo, né, dessa paciência de Deus é para que todos se voltem para Ele. Ele tem uma grande compaixão pelas vidas. Dando continuidade aqui, o anúncio do dia do Senhor revela a sua paciência, aspectos que demonstram a paciência de Deus. Então, quais vão ser esses aspectos? Então, se nós formos conferir ali em 1 Pedro 10, 18, nós vamos ver lá no versículo 10. O dia do Senhor virá com toda a certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão como um terrível estrondo, os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Como tem aquele ditado, quem avisa, amigo é. E Deus nos anuncia, né, previamente, que o dia dele virá. E Deus também fala que devemos viver em santidade, no versículo 11. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Então, nós devemos buscar a paz, nós devemos buscar a santidade nesse mundo, né, com tanta injustiça, com tanto pecado. Nós devemos viver vidas santas e piedosas. Como é que eu vou viver uma vida santa e piedosa? Estudando a palavra de Deus, porque nós somos pecadores e nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Leva a esperá-lo ansiosamente. Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos. Provavelmente, corpos celestes do universo se derreterão e desaparecerão em chamas. Então, nós temos, né, a certeza da volta de Deus, né? E essa expectativa que nos enche de esperança e nos enche de paciência, né? E nos enche de fé, né? Devemos ser pacientes, porque Deus é um Deus paciente e nos promete vida eterna. Então, nós devemos, né, esperá-lo ansiosamente, com esperança, com alegria, e sermos pacientes e confiarmos na sua palavra. Trará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, depois disso tudo, onde habita a justiça. Então, aqui é mais, né, uma motivação para saber que Deus é um Deus de paz, é um Deus de justiça. E na nova terra, no novo céu, nós vamos poder desfrutar dessa justiça de Deus, não dessa justiça criada por homens, mas a justiça que vem de Deus. Motiva a nos esforçarmos e sermos irrepreensíveis. Versículo 14. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam, esforcem-se para viver sem pecar e andem em paz com todo mundo, inculpáveis, a fim de que ele se agrade de vocês até quando ele voltar. Então, aqui está falando que nós devemos conservar, né, a nossa vida, né, sem pecar e andando em paz com todo mundo, né? Então, aqui está nos chamando para consertarmos a nossa vida, para que nós possamos agradar a Deus na sua volta. E Deus também nos chama a atenção, salvará. E lembre-se, porque Ele está esperando. Ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem da salvação aos outros.
O nosso amado irmão Paulo já falou com grande sabedoria acerca dessas mesmas coisas em muitas das suas cartas. E a nossa paciência, né, nos vai trazer a salvação. Porque nós estávamos condenados, mas Deus enviou seu único filho Jesus para nos salvar. Fará firmes para não sermos desencaminhados. Estou advertindo vocês, queridos irmãos, para que possam vigiar e não ser levados pelos erros desses homens maus, a fim de que vocês mesmos não sejam confundidos e também caiam, né? Então, até, né, chegar esse dia, nós devemos nos manter firmes, né? E essa firmeza na fé, essa perseverança, né, vai nos levar a Deus, vai nos levar ao novo céu, a nova terra. Fará crescer na graça e no conhecimento, mas cresçam em força espiritual e conheçam melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Então, Deus nos cultiva, né? Deus é um agricultor e Ele quer cultivar sua graça, o seu amor, a sua salvação na minha vida e na sua vida, né? E Deus tem sido paciente para mim, para você. Deus tem sido paciente para conosco, né? Então, toda a glória seja dada para Ele, né? Virtude aprendida. Quais as atitudes que preciso tomar para ser mais paciente? Então, o que eu preciso mudar para ser mais paciente? Devo ser irrepreensível? Devo ser firme? Viver em santidade? Crescer na graça e no reconhecimento de Cristo? Então, quais as atitudes, né, que eu preciso tomar para ser mais paciente? Então, que a cada dia nós possamos crer e esperar, né, que Deus virá como um piscar de olhos. Isso acontecerá em segundos, né? E enquanto isso, nós devemos manter irrepreensível, nós devemos manter firme na sua palavra, nós devemos viver em santidade, em paz para com todos. E que a cada dia nós devemos crescer na graça e reconhecendo que Jesus é o meu Salvador. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a Deus, né, que nós possamos tomar essas atitudes e agradecer a Deus por sua paciência e por sua misericórdia para com a nossa vida. E que nós possamos aprender que tudo acontece no tempo de Deus. Eu até separei aqui o Salmo 94. Para o Senhor, 1000 anos são como o dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. Então, 1000 anos são como o dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. Deus não fica com o cronômetro, que nem os nossos relógios. Deus tem, então, o melhor para a nossa vida. Vamos estar orando, agradecendo. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus paciente, porque o Senhor é um Deus misericordioso para com as nossas vidas. Muito obrigado, porque nós cremos na sua volta e nós possamos, ó Deus, a cada dia ter mais firmeza, ter mais discernimento a estudar a sua palavra. Deus, que nós possamos saber que o Senhor tem um tempo certo. E o Senhor é um Deus que vela e cumpre para com a sua palavra. Que nesses dias nós possamos estar agradando a Ti. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e nós não merecíamos todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez para nós. E que nós possamos ser gratos, ó Pai.
e que nós possamos saber que carecemos da sua misericórdia, que nós carecemos do seu perdão, para que nós possamos viver em santidade e para que nós possamos viver em paz, como a sua palavra nos exorta, nos ensina, nos direciona, Espírito Santo, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus perdoador. Muito obrigado por sua paciência e por seu amor para com as nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Desejo um bom dia para vocês e que a cada dia vocês possam estar crescendo na graça do Senhor Jesus. Um abraço a todos.